palavra ao nosso irmão, que a espiritualidade possa incluir, irmão. Obrigado. Pessoal, boa noite a todos. É uma alegria, né, que a gente retorna aqui ao Renascer. Acho que é a segunda vez que eu venho aqui depois que mudou, né, do Negão Lima para cá. Segunda vez. E quando a Cardesia dos Rigor nos deixou essa data, eu pergunto, mas tanto tema assim interessante, por que falar sobre suicídio, sobre desencarnação, sobre morte? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a doutrina espírita não passa a mão na cabeça de ninguém. Muito pelo contrário. É a doutrina consoladora, é dos espíritos, é a doutrina que veio para nos libertar, né, das cordas da ignorância. E quando Jesus estava prestes a retornar ao mundo maior, o que ele disse? Conforme está no Evangelho de João: eu não vos deixarei órfãos, eu estou indo preparar-vos um lugar para que, onde eu estiver, amanhã vocês possam estar novamente comigo. Mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, em meu nome, e vos fará coisas muito mais do que eu farei em vocês no tempo. E assim a doutrina espírita veio, né, no século, meados do século XIX, com Kardec, que foi o espírito escolhido, não por acaso, porque a espiritualidade maior não trabalha por acaso, não trabalha por sorteio. Né? Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê no mundo maior. Então Kardec foi o emissário escolhido pelo Cristo para nascer em terras francesas e, juntamente com a equipe de médicos, mais tarde desenvolvida para tal, ele, contando com o apoio dos espíritos superiores, são as vozes do além, né, do grande além, organizou os ensinamentos oriundos do mundo espiritual e fez a codificação espírita. Então, conforme eu disse, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Ela veio nos mostrar, nos traduzir o que Jesus falou há 2000 anos e nós, talvez naquela época, né, não havíamos entendido ainda. E por que o suicídio? Né? Recentemente, conforme o Gilmar falou, está sendo um assunto tão atual, não só no Brasil, no mundo inteiro aí, né, nós escutamos nos meios de comunicação um tal de um jogo de baleia azul. Eu não li sobre o assunto, não sei como é que se joga, e não tenho vontade de saber também. Só que é do conhecimento de todos que estavam levando muitos jovens, inclusive, ao suicídio. Que era o ponto, né, do mar. O clímax, o ponto culminante do jogo. Era fazer a pessoa tirar a própria vida. Então, baseando nisso, eu escolhi esse texto, esse tema para passar para vocês, para mostrar que o suicídio é um medo, que nós vamos continuar vivendo após a morte do corpo físico, porque nós sabemos que a morte não existe. A vida não cessa no sepultura, não cessa no túmulo. Porque se assim fosse, qual a razão de Jesus ter vindo até aqui? Se ele tem a prova viva, né, que ele esteve do outro lado da vida, ele desencarnou e voltou. É um fenômeno que nós chamamos de ressurreição, mas a doutrina espírita fala que não é ressurreição. Porque a ressurreição, a ciência demonstra ser impossível. Porque como o corpo já foi decomposto, ele pode voltar a ser formado. É isso? Então Jesus, ele materializou o seu espírito. E apareceu para aquelas duas mulheres, uma delas Maria Madalena, né, que havia lá com o Filipe, onde disse fazer uma visita no túmulo dele. Chegou lá, elas viram que o túmulo estava aberto. Né? E daí todo mundo já conhece a história, a sequência. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, não é esse livro aqui, claro, né, porque a lição que eu li está aqui no livro que ele investe uma parábola ali, é justamente o que eu li para vocês mesmos. O capítulo 5 é o Bem-aventurados aflitos. Interessante que é o maior capítulo do Evangelho. Por que serve, né? Bem-aventurados aflitos. Terra, planeta de provas e expiações. Por que será que o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, é o maior capítulo do Evangelho? Né? O suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa parábola, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhe resta estão se matarem? O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer
Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente, não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Em outras palavras, os que induzem a pessoa ao suicídio. Com o Espiritismo tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente parará do túmulo, mas em condições muito diversas. Donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Donde, em suma, a coragem moral. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 16. Muito bem. Então, resumindo em poucas palavras, o que é o suicídio? É o ato de extrema, ato de extrema rebeldia contra as leis divinas. É um desrespeito contra a própria vida, porque a vida é uma dádiva divina. Deus dá a vida e cabe a Ele tirar no momento que Ele achar oportuno. Tirar entre aspas, porque repito que ninguém morre. Deus não tira a vida de ninguém. Existe a morte? Existe, para a matéria, para o corpo físico. Né? Que, segundo a lei da química e da física, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, conforme os exploradores viram. Então, quer dizer, até o corpo decomposto, você vai servir né, de fonte de energia para outro micro-organismo. Então, nada se perde na natureza. Né? Quais seriam as causas que levam a pessoa ao suicídio? Primeiro, falta de fé. É o materialismo, a pessoa arraigada no materialismo. A pessoa, cidadão, acredita que não existe vida além do cemitério, além da sepultura, além do caixão. Falta de fé em Deus, falta de fé em Cristo, né? Falta de fé no anjo do guardião dele. Todos nós temos os espíritos que nos acompanham, né? Desde a nossa reencarnação do mundo, que nos acompanham, nos ajudam. Nós chamamos de anjo da guarda, o anjo guardião, como vocês acharem melhor. Falta de fé na vida futura, que é a vida do Espírito. Nós lembramos que a verdadeira vida é a vida do Espírito, não na Terra. Aqui na Terra nós somos passageiros. Então, muitas vezes quando a pessoa desencarna, a gente fala, fulano de tal partiu como espiritual. Eu não acho que é partiu, eu acho que ele retornou. A gente parte e não vem para cá. Aqui é a viagem de ida. Para lá é a viagem de volta. Porque nós não somos seres materiais que vão viver uma vida espiritual. Ao contrário, somos seres espirituais vivendo momentaneamente uma vida material. E nessa viagem de volta para o mundo maior não tem fila preferencial. Essa nem sempre idoso vai na frente não. Né? Vai idoso, vai jovem, vai adulto, vai criança, vai recém-nascido, vai rico, vai pobre. Essa viagem ninguém tem preferência. Porque acredito que ninguém nem gostaria de ter preferência nessa vida. Né? Mas que a gente vai fazer um dia vai. Segundo, orgulho ferido. Terceiro, esgotamento nervoso. Quarto, loucura, a obsessão. Talvez seja um dos maiores males que atinge a humanidade no momento. A obsessão, a loucura, a pessoa perder a noção de si mesma. Quinto, tédio. Sexto, moléstias consideradas incuráveis. A pessoa às vezes descobre que está com enfermidade X, enfermidade Y, não vamos mencionar nomes, não é o caso, né? Mas, sim, descobre que está com a doença X e não acredita que vai ter cura, não acredita no tratamento e, por um ato de falta de fé mesmo, às vezes, para evitar até sofrimentos futuros, sofrimentos físicos, dores atrozes, acha que tirando a sua própria vida, o problema dela vai estar resolvido. Todo mundo que já escutou aquela frase, daquele pensamento, já sai do espelho e cai na brasa. O suicídio é isso. Sai do sofrimento aqui e cai num muito maior do lado de lá. Os espíritos, a literatura espírita é rica em informações acerca do lado de lá. E vários espíritos falam que o maior sofrimento de uma pessoa na Terra, qual seria o maior sofrimento de uma pessoa na Terra? Ter um câncer, será? Uma fome, nascer cega, pobreza, qual seria o maior sofrimento de uma pessoa na Terra? Não se compara ao menor sofrimento de um suicídio nos mundos espirituais.
Seu Geraldo dizia, né, que o maior sofrimento da terra é doce consolação perante o sofrimento do suicídio. Lá no grupo fraterno, onde eu frequento aqui do Santo Novela, todas a primeira sexta-feira do mês tem um trabalho destinado aos suicidas. Então, né, tem o estudo da primeira parte do livro dos Espíritos, depois faz o intercâmbio, né, a doutrinação, a conversa com as entidades desencarnadas através do suicídio. Todos eles relatam, se arrependem do que fizeram. Se pudessem voltar atrás, não fariam o que fizeram. Só que Deus é Pai, e o Pai não desampara nenhuma de suas criaturas. Todos eles terão oportunidade, através da bendita lei da reencarnação, que é o perdão divino, a retornar aqui para consertar o que fizeram. Divaldo Franco diz: o passado é irreparável, ele não volta, mas é reparável. Você vai ter a oportunidade de consertar o que você fez. Por quê? Porque nós somos espíritos criados para a evolução. Jesus disse: nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Eu entregarei todas aos pés do meu Pai que está nos céus, todas as ovelhas redimidas. O que ele quer dizer com isso? Todos nós estamos sujeitos, estamos enquadrados na lei da evolução. Todos nós seremos espíritos puros amanhã. Hoje não, estamos longe. A Terra tem 5 categorias de tipo de mundos habitados, começando do mais baixo para o mais evoluído. Mundo primitivo, nós já fizemos já. Mundo de provas e expiações é o que estamos vivendo agora. Mundo de regeneração, que é essa transição que a Terra já está passando, de prova e expiação para regeneração. Mundos felizes e mundos divinos. Observa que de baixo para cima nós estamos no segundo ainda. Conforme nos fala o Espírito Inácio Ferreira, nós estamos mais próximos do ontem do que do amanhã ainda. Estamos mais próximos do primitivismo do que da angelitude. Mas vamos chegar, não despegue, não suicide, que todos nós vamos chegar a ser espírito puro. Jesus prometeu que eu acredito nele. E sétima causa do suicídio: indução de terceiros, encarnados ou desencarnados. Gente, é grave. Perante até as leis humanas, se tiver algum advogado aqui, inclusive, quiser me ajudar, eu agradeço, né? Até pelas leis humanas, para as nossas leis do Brasil, você induzir uma pessoa ao suicídio é crime. Você pode responder judicialmente por isso, né? Ou do mentindo. É crime. Já perguntei para o colega do advogado. Qual a pena e tudo? É 2, 6, 3, 4 anos de cadeia, de prisão. Mas é crime. Você induzir uma pessoa a se matar, a se autodestruir. Imagina pelas leis divinas, você ser um adjuvante na desencarnação prematura de uma pessoa. E pode ser encarnados ou desencarnados. São as que eu disse através da obsessão. Os filhos só. O seu Geraldo, quando o seu Geraldo é o ex-presidente do grupo fraterno, já passou para o apartamento de cima já. Aí foi para a dona Bárbara, o seu Geraldo falava isso. Ele disse que já foi, ele falava, né, que ele já foi suicida. Ele não chegava perto da altura de prédio, no último andar, não olhava para baixo. Porque se ele olhasse, ele ficava escutando a pessoa. Pula, pula, pula. Escutava. Pula, vai embora. Você sabe que você vai morrer mesmo? E outro caso interessante que eu tenho para passar para vocês é que lá em Uberaba, uma mulher estava com um filho, e ele já nasceu sem os braços e estava nos casos de perder a perna. E ela perguntou ao Chico: Chico, gostaria de esclarecimento de Emmanuel a respeito do meu filho. Veja se como é que pode, meu filho nasceu sem braços e está nos casos de perder as pernas. Chico concentrou-se e falou assim: minha irmã, Emmanuel, guia do Chico, né, o mentor espiritual do Chico, nos fala que isso que está acontecendo com seu filho é providência divina. E nas últimas 5 encarnações ele sucedeu em todas elas. Ele já nasceu sem os braços, e agora vamos tirar as pernas dele, porque se não tirar as pernas dele, ele vai caminhar até um rio, vai pular, vai morrer de boa. Então agradeça a Deus que deixe você blasfemar. Ele já nasceu sem os braços, a medicina agora, através de enfermidade X, já vai tirar as pernas dele para evitar que ele caminhe até uma ponte por um rio e se mate pela sexta vez. Tá. O seu Geraldo falava também que o espírito, quando ele suicida uma vez, ele tende a repetir o ato. Mas vamos chegar isso aqui mais para frente. No livro Pensamento de Emmanuel, no Martins Peral, capítulo 35, Suicídio, diz o seguinte: eu acabei de falar para vocês. Agora, no livro O Consolador, na pergunta 154, Emmanuel nos esclarece que a primeira decepção
que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Então, qual a primeira decepção do espírito quando ele acha que se mata? Ele vê que ele não morreu. Repito, sai do espírito e cai na praça. Aí sim ele vai ver o sofrimento dele aumentar. Então, a primeira decepção, não morre. Achei que eu tinha morrido, não morreu, graças a Deus, nós somos criados na eternidade. Então, a primeira decepção. Aí nos informa o sábio guia de Chico Xavier que a pior, essa foi a primeira impressão, agora a pior emoção do suicida qual que é? Acompanhar, passo a passo, minuto a minuto, o processo da decomposição física do seu corpo físico. O espírito suicida geralmente ele fica preso na sepultura, ele não consegue sair. Acompanhando aquele processo. Vocês imaginam a cena. Dantesca, né? Ele sente as picadas, os vermes, ele sente, ele vê a cena horrorosa, imagina, esses roubos, né? Ele sente o cheiro, ele não quis se matar. Tá aí, então você vai acompanhar agora. Então essa é a pior emoção. Eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco de novo. Consequências gerais dos suicidas. Qual a consequência, quais as consequências do ato de extrema rebeldia? No livro Estudando a Mediunidade, esse mesmo Martins Peralta, no capítulo 30, Suicídios, nos esclarece que as consequências gerais dos suicídios são bastante graves. Então, são 4 as consequências, eu vou falar uma a uma para vocês. Passo a passo eu vou explicar. Primeiro, visão pela própria alma do corpo em decomposição. Então, já falei sobre isso. Vocês imaginam a cena. Vocês imaginam um espetáculo horroroso. É o espírito que era asfixia, querendo sair dali e ele não conseguia sair, acompanhando. Quanto tempo o corpo demora para se decompor? Não sei, mês? Dias? Anos? Pula essa parte. Pula essa parte. Segundo, flagelações dos planos inferiores. O que significa isso? Estágio no Vale dos Suicidas. E o Vale dos Suicidas, quem comanda lá, quem dá assistência espiritual é Maria Santíssima. Nossa amada mãe de Jesus. Terceiro, frustrações de tentativas para a reencarnação. O espírito tenta voltar. Na hora que chega a vez dele, a mãe dele cai da escada, aborta, sobra amor espontâneo. Pá, ele volta para a espiritualidade, volta para o final da vida. Na hora que chega a vez dele reencarnar de novo, o outro aborto. Nasce. Então, são as frustrações de tentativas para a reencarnação. Ele não deu valor à vida, por que ele está com pressa de voltar agora? Gente, a lei divina ela é correta, ela é exata. 2 e 2 são 4. Então não tem que discutir. Se você não valorizar a vida, por que você está com pressa agora de querer reencarnar novamente? Tem que esperar. Falam os mentores espirituais que nós somos 7 bilhões de encarnados na Terra. Tem aproximadamente 10, 20 bilhões de espíritos no maior ligados à Terra, esperando a oportunidade de voltar. Então, realmente, nossa volta não vai ser tão imediata assim. E o último, reencarnações dolorosas com o agravamento das provas. A pessoa nasce e aí, no seu próprio corpo físico, ela vai ter que tolerar uma expiação pelo ato de rebeldia dela. Vou citar alguns exemplos. A pessoa, às vezes, que reencarna, que desencarna com um tiro na cabeça, no ouvido, nasce com a idiotia, com loucura, com retardamento mental. Claro, toda regra tem exceção, isso não é geral. Toda unanimidade é burra. Isso não serve para todos. Só citando tem exemplo de ilustração. Segundo, a pessoa que se importa pode nascer com problemas nas costas, corcunda. Pessoa que ingere, desencarna com veneno, nasce com sérios problemas gastrointestinais, o sistema digestivo, a parede digestiva todinho. Por quê? Porque ele fica arraigado no perispírito da pessoa. E quando o cidadão vai, a pessoa, o espírito vai reencarnar,
perispírito se acopla no corpo. Então, os fluidos do perispírito vai passar para o corpo. Então, a doença tem que se irradiar no corpo para ele sentir. Tem que queimar aquilo ali. E quando morre um problema de droga, nasce que jeito, será, né? Bom, não entendi. Droga demais, nasce que jeito. Depende do tipo de droga e depende também do como aquilo ocasionou ela. Por exemplo, se trouxe um problema na cabeça, por exemplo, um derrame, você pode nascer com um tratamento mental. Problema graças a porque droga, veneno. Qual é a diferença entre a droga e o medicamento? A dose. O medicamento também é droga. Tome em excesso para você morre. Tudo em excesso faz mal. Não é? Então, tudo tem uma consequência. A pessoa que se atira, às vezes, com trem de ferro, se atira de alturas. Então, tudo isso vai ser refletido no corpo físico dela. Kardec cita os motivos que o Espiritismo demonstra para que o espírita oponha-se à ideia do suicídio. Vamos a eles. Primeiro, a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado tiver sido na terra. A cada um será dado segundo as suas obras. Então não nos preocupemos com o aplauso dos homens, preocupemos com o aplauso do divino, dos espíritos superiores. E a nossa vida será muito mais feliz lá, quanto mais infeliz nós formos aqui. Qual espírito descortinou bem para nós a vida no mundo espiritual? André Luiz. Pega a série Nosso Lar até 18, são 16 horas. Para vocês verem. Quem assistiu o Nosso Lar? Ou leu o livro? Pois é. É lógico, aquilo ali é um efeito cinematográfico, mas sim, muito perfeito, mostrando para nós como é que é uma vida no mundo espiritual. Gente, tal na terra, tal no espaço. Ninguém vira santo que desencarna. A vida é do lado de lá, você vai continuar sendo como você era aqui. A morte não opera milagres. Mas vocês viram como é que é a vida do lado de lá? O André Luiz era médico aqui, exercia a medicina, chegou lá e quis ser médico. Não, eu sou médico, quis ajudar. O que a enfermeira fez com ele lá? Não, o senhor não entende medicina espiritual, não vai varrer chão. Ele pudesse se humilhar lá, pegava. Se humilhar não, varrer chão não é uma humilhação impossível. Ele pegou a vassourinha e foi varrer. Para aprender que lá tem disciplina, lá não é igual para os Estados Unidos como é aqui na Terra, não. Lá tem disciplina. Mas mostrar para vocês o quê? Que a vida continua. André Luiz nos mostrou isso. A vida nos planos espirituais, a vida nas colônias espirituais. E nosso lar é uma colônia situada acima da cidade do Rio de Janeiro. Colônia fundada acho que em 1600 e pouco por portugueses. Eu vou dar uma notícia ruim para vocês aqui. Todo mundo tem espírito, uma grande parte. Espírito. O Inácio Ferreira fala que o sonho de todo mundo é desencarnar para o nosso lar, né? Ele fala, vamos trabalhar então para isso, porque o que menos tem em nosso lar é espírito. Engraçado que nós conhecemos nosso lar mais do que os nossos irmãos de outras religiões, né? Respeitosamente falando, claro. Talvez o irmão católico, o irmão evangélico não tenha esse conhecimento que nós temos da vida espiritual. Mas segundo Inácio Ferreira, no nosso lar tem mais católico, mais protestante e mais ateu do que espírito. Então, atentemos a isso. Abreviando seu viver, chegará a um resultado inteiramente contrário ao que se esperava. Então, eu não vou encontrar, eu não vou desencarnar aqui, vou me matar para resolver meus problemas. Eu falei, o resultado é totalmente ao contrário. Eu vou entrar num problema muito maior ainda. Foge de um mal para que o outro ainda pior. Não irá mais depressa para o céu como se pensa. O suicídio é um obstáculo à reunião do outro mundo com as pessoas de sua afeição. Eu vou me matar porque eu quero ir para o outro lado encontrar minha mãe. Brincadeira, né? Pior que minha mãe está encarnada ainda. Mas só a título de ilustração. Eu não suporto a separação da desencarnação da minha esposa, não aceito a desencarnação do meu filho. Eu vou dar um fim à própria vida, a partir do momento que eu vou encontrar com ele. Não vai, não senhor, não vai. Quer testar? Para ver, faz para você ver. O que acontece? Não vai encontrar. Momentaneamente, não vai. Divaldo Franco fala que a desencarnação é necessária. Por quê? A encarnação é necessidade do espírito, a desencarnação é necessidade do corpo, é o esgotamento dos órgãos do corpo, chega um momento que não consegue.
mas suportar o Espírito ali para ele, realmente ele venha perder os seus fluidos vitais e por isso ocorre a morte do corpo físico. A desencarnação fala assim, é necessário que pague um reencontro depois. Agora, então não vá para o suicídio, não se mate a fim de encontrar o seu ente querido, porque você vai retardar esse ponto. Espere o momento em que Deus te chamar. Repito, sua hora vai chegar. Nosso passaporte, todo mundo está com o passaporte para limpar já para essa viagem. A gente vai mesmo, mas que isso não parte da nossa própria mão, da nossa própria vontade. E o suicídio, gente, não é só pegar um revólver, atirar na cabeça, se matar, jogar em cima do carro, não. O suicídio é você dormir pouco demais, você se alimentar demais. Não você dormir pouco, é você não dormir o suficiente. Algumas pessoas têm necessidade de 8 horas de sono, outras têm necessidade de 4, outras necessidade de 5. Cada organismo responde de um jeito diferente. É você comer demais, trabalhar demais em excesso. Kardec, os espíritos falaram que ele é suicida, ele trabalhou demais. Claro, não é. Alguns para zombar dela acharam que ele é suicida, ele trabalhou demais, trabalhou em demasia. Então tudo que é excesso passa. Como demais para você ver. Não é? Então, é isso. E, para finalizar, ainda na questão 154 do livro Consolador, Emmanuel nos fala que, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é, talvez, o maior deles pela sua característica de falso egoísmo, de negação absoluta da lei do amor, de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens, sem a luz da misericórdia. Quem traiu Jesus por 30 moedas? Bem? Judas. Foi? Bem, quando Judas Iscariotes, né, que tinha um Tadeu, Judas Iscariotes, ele não acreditava que os soldados romanos fossem ter com Cristo, ele foi enganado. Quando ele viu o tamanho da besteira que ele havia feito, e depois ele acompanhando o martírio do Cristo, carregando aquela cruz ali, da infame, né, da ignorância dos homens, o sofrimento pelo qual Cristo passou, o que ele fez? Você sabe como é que o Judas se encarnou? Se formou. E Jesus é o maior espírito a passar pela Terra em todos os tempos da humanidade. Espírito engenheiro sideral, construtor do planeta. Quando ele estava prestes a dar seus últimos suspiros na cruz, quem nos narra isso é o espírito Humberto Campos, irmão X. O livro eu esqueci, acho que é reportagem de Argentum, são cartas e crônicas, um desses, não me lembro. Ele olha para o céu e vê uma visão que certamente só ele teve, né? Uma visão celestial, o céu se rasgando, imenso facho de luz se dirigindo até ele. Anjos e anjos vindo ao encontro dele para recepcionar o mestre querido. Quando de repente um anjo também, essa lição se chama o anjo da caridade. O anjo vem se dirigir ao encontro do Cristo e encosta o peito, ao ouvido do peito do Cristo. Jesus baixa a cabeça e dá uma ordem para ele. Antes de Jesus desencarnar, né? Qual foi? O que Jesus falou para o anjo da caridade? Meu filho, Judas acaba de se matar, de se enforcar. Vai lá e dê um socorro ao meu discípulo amado. Gente, isso é de arrepiar. O Jesus, no momento sublime, talvez no clímax da passagem dele pela terra, se preparando para alçar o seu mundo de luz, o seu paraíso celestial, conforme os Espíritos falam que Jesus habita uma região tão bonita que a linguagem dos homens é paupérrima para descrever o mundo que Cristo habita. Antes de nos deixar, ele teve essa compaixão de pedir que o anjo da caridade fosse socorrer o discípulo que o havia traído, mas ele não usou esse termo, o discípulo que eu tanto amo. Vá ao encontro dele, vai socorrer. Judas acaba de se encontrar. Então, olha a lição. Então, o que levou Judas a fazer isso? A consciência pesada. Né? Ganância. A dor de consciência. Ele havia traído o mestre amado dele. Só que
como nós, nada passa impune, nada passa despercebido pela lei divina, nós sabemos que o Espírito não tem sexo, o Espírito pode vir homem, pode vir mulher. O Espírito tem, o Espírito não. Então o Espírito pode nascer homem, pode nascer mulher. E, conforme Judas traiu Jesus, 1200, 1300 depois, ele reencarna na pele de Joana d'Arc, heroína francesa, que também foi traída e queimada na fogueira viva. Teve o pessoal da França. Isso é uma história da parte, capítulo da parte, que outras oportunidades você sabe a gente passa para vocês. Então é isso. Suicídio é um mau negócio. Certa feita, o Divaldo Pereira Franco, em conversa íntima com um amigo dele, esse com o amigo dele, Divaldo, estou pensando em me matar. Não acredito no indivíduo após a morte? Eu estou pensando em me matar. Divaldo, você não acredita na vida após a morte? Eu não. Divaldo, eu pergunto assim, e se existir vida após a morte? Ele não suicidou até hoje. Resolveu mudar de ideia. Porque temeu, né? Teve medo. Então é isso. O suicídio é um péssimo negócio. Se você conhece alguém que está com essa ideia, procure, na medida do possível, prestar um socorro. Nós que temos o conhecimento da vida espiritual, temos o conhecimento da vida após a passagem por esse planeta de provas, expiações, de dores, de violência, de guerra, de corrupção. Faça isso nos noticiários. É raro você dar uma notícia ruim. Boa, perdão. Porque uma notícia ruim da mídia, notícia boa não dá. Não, ajude essa pessoa. Estenda a sua mão. Lembre do exemplo do mestre. Mandaram um amigo espiritual socorrer o discípulo que o havia traído, que o havia vendido por 20 moedas. Que tipo de socorro foi? Peça um socorro, orientação, não, ele não faz, só pediu para ele se dirigisse até lá. Socorro, recolher ele, né? Quem sabe por isso? Recolher ele, levar para uma forma espiritual, para um sorrimento. É isso? Então, conforme eu disse, nenhum Pai nos ampara, nenhum suas criaturas. Nós nunca estamos sozinhos. O livro de Esparção não fala, invisibilidade não significa ausência, estamos sempre com vocês. Nunca estamos sozinhos. É isso? Eu disse agora há pouco, todos nós temos espíritos que acompanham desde o nosso nascimento. E a gente às vezes esquece dele, né? A gente às vezes pede para entidades tão altas, então o Senhor Jojo está aqui do meu lado. Ele se afasta de mim temporariamente. Quando eu estou obstinado no erro, na ignorância, no mal, ele afasta e deixa eu tropeçar, cair para agarrar, depois ele volta. E Jesus também já nos prometeu: nunca vos deixarei órfãos, estarei com vocês até o final dos tempos. Muita paz a todos, muito obrigado, e a gente devolve a palavra para o diretor de trabalho para a sequência da reunião de hoje.